A nossa aula de hoje é sobre o sistema imune, dando continuidade ao tópico antígenos. Então, os antígenos, eles são considerados estruturas estranhas ao organismo e eles são divididos em vários grupos. Então, por exemplo, os agentes etiológicos são classificados como antígenos. Dentro de agentes etiológicos que causam doenças, nós podemos ter bactérias, vírus, fungos, protozoários e eumintos. E estes agentes etiológicos têm a capacidade de levar o nosso organismo a respostas imunológicas e são considerados antígenos. Nós temos um outro tipo de substância estranha, então na verdade a gente chama antígeno também como não próprio, que são os prions, que são proteínas degenerativas que também têm a capacidade de causar doença e respostas imunológicas, proteínas degenerativas do sistema nervoso central. Nós temos também algumas substâncias que podem se comportar como antígenos, por exemplo, alergenos, ácaro, poeira, veneno de abelha, corantes de alimentos, cosméticos, Então, tudo isso pode se comportar para alguns organismos hipersensíveis como antígenos. Órgãos transplantados podem se comportar como antígenos. O feto na gestação pode se comportar como antígeno, Então, tudo isso que nós falamos são exemplos de antígenos não próprios, não produzidos, não do organismo. E existem os antígenos próprios. Os antígenos próprios nós chamamos de autoantígenos, que acontecem principalmente quando é desencadeada uma doença autoimune, quando eu tenho resposta às estruturas próprias do organismo. Então, a gente considera como autoantígenos. Os antígenos, eles são reconhecidos pelos nossos linfócitos, E se a gente olhar no exame de hemograma, a gente vai ver que os linfócitos, eles aparecem como linfócitos, mas na verdade a gente tem várias subpopulações. Então, quando a gente coloca célula T aqui, célula B, na verdade são linfócitos T, são linfócitos B, que no hemograma vai aparecer com a classificação de linfócito, E reconhecidos por APCs. Então, ser antígeno, é ser um corpo estranho ao organismo, quando a gente chama de antígeno, ou ser do próprio organismo, que é o autoantígeno, e esses antígenos vão ser reconhecidos aí por células do nosso organismo. Reconhecido diretamente por elas? Não. Reconhecidos por intermédio de um anticorpo produzido para ele, ou reconhecidos por meio do sistema complemento, que é um sistema de proteínas produzidas pelo fígado, das quais algumas frações têm a capacidade de reconhecer antígenos e de apresentar para as APCs, que nós ainda vamos estudar. O que seria imunógeno? Imunógeno é uma molécula capaz de induzir a resposta imune. Então, quando a gente olha, por exemplo, este antígeno, eu percebo que ele tem na superfície dele várias moléculas. Essas moléculas aqui, esses pedaços, nós chamamos de epítopos. Então, os antígenos possuem diversos epítopos. Só os antígenos? Não. Antígenos possuem epítopos, células humanas possuem epítopos. Então, por exemplo, se a gente pegar uma hemácia tem uma série de epítopos. Essa série de epítopos da hemácia define para nós os grupos sanguíneos. Então, por exemplo, a gente tem o grupo sanguíneo ABO, por quê? Porque as hemácias podem ter na superfície antígenos A e antígenos B, ou o A e o B, Então, o que a gente já vê um outro conceito, que os antígenos eles possuem epítopos que são porções, são pedaços deles, e esses epítopos podem ser reconhecidos. Então, no organismo humano eu posso reconhecer epítopos de hemácia, e por exemplo, aqui no nosso exemplo que é um antígeno estranho, então vamos imaginar que isso aqui seja uma bactéria. Essa bactéria ela tem vários epítopos, e esses epítopos desencadeiam no organismo uma resposta imune da qual nós produzimos anticorpos. O que acontece? Todos os epítopos levam à produção de anticorpos? Não, somente aqueles que são imunogênicos. Então, as porções dos antígenos que são imunogênicas, elas têm a capacidade de levar à produção de anticorpos. As porções dos antígenos que não são imunogênicas não apresentam capacidade de levar à produção de anticorpos. Então, se a gente observar no desenho, nem todas as porções estão ligadas a anticorpos. Por quê? Porque
as porções não imunogênicas, os epítopos não imunogênicos não induzem produção de anticorpos. Então, antígeno a gente classificaria aí como corpo estranho, né? O antígeno ou autoantígeno próprio. E se eles tiverem porções imunogênicas, eles levam a capacidade de induzir resposta imune e de produzir anticorpos no organismo. Outras denominações que a gente precisa ver: apitenos, carreadores e adjuvantes. Então, o que é isso? Os antígenos, eles podem se ligar em apitenos, carreadores e adjuvantes, que na verdade são termos bem parecidos, né? Só muda conforme a gente chama. Então, a gente fala que dentro do organismo chama apiteno, dentro de um medicamento pode chamar carreador, dentro de uma vacina pode chamar adjuvante, né? Então, o que é isso? Os apitenos, os carreadores e os adjuvantes são moléculas que aumentam o poder antigênico de um antígeno. Então, na verdade, além de aumentar o poder antigênico, eles também aumentam o poder imunogênico. Então, quando um antígeno se liga nessas substâncias, a capacidade dele de se tornar mais imunogênico aumenta. Consequentemente, aumenta a produção de anticorpos, quer seja no organismo vivo, quer seja numa vacina. Então, por exemplo, a albumina do ovo, ela é o adjuvante da vacina da febre amarela. Ela é uma proteína, né? E aí, o que nós já vimos? Que o que faz os antígenos se tornarem mais imunogênicos são as concentrações de proteínas que eles possuem e peso molecular. Então, quanto maior a taxa de proteína de um antígeno, quanto maior o peso molecular dele, mais é a capacidade dele de ser imunogênico e imunógeno. Isso justifica, por exemplo, a presença da albumina numa vacina de febre amarela. Por quê? Porque quando o vírus está presente nessa vacina, o vírus da febre amarela, e ele é associado com a albumina, eu aumento o poder imunogênico da vacina, aumento a taxa de produção de anticorpos, né? Então eu consigo aumentar a taxa de produção de anticorpos para essa vacina. Então, o que nós vimos, né? Os antígenos, eles podem ter vários epítopos, né? Então, aqui nós estamos vendo o antígeno simbolizado por esse círculo em vermelho. E aí, aqui mostrando 3 epítopos dele. Caracterizado aqui, né? Pelo quadrado verde, pela meia hélice aqui laranja e pelo triângulo azul. Então, esses são os epítopos. Neste antígeno, por exemplo, o organismo produziu anticorpos para o epítopo A e para o epítopo B, mas não produziu para essa porção em azul. Por quê? Porque somente os epítopos aqui do epítopo A e o epítopo B são considerados epítopos imunogênicos. O outro não serve para produção de anticorpos. Se a gente fosse escolher esse antígeno para produzir uma vacina, por exemplo, para induzir a produção de anticorpos, eu teria que excluir esse epítopo aqui. Por quê? Porque esse epítopo não é imunogênico, ele não serve para uma vacina. Como é que a gente aumenta o poder imunogênico do antígeno numa vacina? Associando ele a um adjuvante, associando ele a uma molécula que seja imunogênica, por exemplo, a albumina, o hidróxido de alumínio, substâncias imunogênicas que aumentam a capacidade do organismo produzir anticorpos. Aqui a gente está vendo um antígeno, né, completo, então mostra que o antígeno aqui ele está toda essa linha em roxa e vários epítopos que ele possui, então N epítopos diferentes. E esses epítopos podem ou não ser imunogênicos. Aqui mostrando no organismo, por exemplo, um medicamento. Então, o medicamento, ele está aqui como droga, né? Droga induzindo reações em células vermelhas. O medicamento, ele não é considerado um antígeno, né? O medicamento, ele tem que ter a condição de causar um efeito farmacológico no organismo, que é um efeito terapêutico, que a gente, quando ele é produzido, é para ser bom, benéfico, só que junto com os medicamentos podem ocorrer reações adversas a eles, que a gente chama de reações adversas aos medicamentos. Então, por exemplo, não é para esse medicamento se ligar nessa hemácia. Então, por exemplo, se eu falasse assim, a benzilpenicilina benzatina tem uma reação adversa que é causar anemia. Por que a benzilpenicilina benzatina, que é um antimicrobiano que mata a bactéria, tem a capacidade de destruir hemácia na corrente sanguínea?
Não é ela que destrói a hemácia. A benzilpenicilina benzatina, ela pode estimular uma resposta imunológica. Por isso que é considerado reação adversa. Por quê? Porque nem todo mundo faz anemia com benzilpenicilina benzatina. São algumas pessoas. E aí ela é considerada reação adversa. Então, o que que ocorre? Então, por exemplo, quando a benzilpenicilina benzatina se liga numa hemácia, ó, a hemácia está aqui caracterizada e ela tinha esse triângulo na superfície dela. Na corrente sanguínea circulando, essa hemácia ela era considerada própria. Por que própria? Porque todas as células brancas, os leucócitos circulantes junto com ela, eles conheciam essa hemácia. A partir do momento que a droga, o medicamento ou um metabólito que sobrou dele no organismo, né, depois que ele foi utilizado, ele fez efeito farmacológico e ele passou pelo fígado para ser metabolizado, se transformar numa substância que possa ser excretada pelos rins. Então, quando ele passa, o que que ocorre? Essa droga circulante ou o metabólito dela pode se ligar numa hemácia. E aí aquela hemácia que só tinha o triângulo, ela começou a ter esse círculo. E aí ela começa a ser considerada como estranha para o organismo, né? Então, ela deixa de ser uma estrutura própria e ela é considerada uma estrutura não própria. Então, ela vai se tornar de uma estrutura própria a um antígeno. E aí, se ela vai se tornar um antígeno, ela estranha, o organismo faz resposta imunológica, né? Então, o organismo vai produzir anticorpos para ela. Lembrando, mesmo tempo de janela diagnóstica de produção de anticorpos, no mínimo 7 dias para o organismo produzir aqui esse anticorpo contra a hemácia. Quando ele produz o anticorpo para a hemácia, lembrando, o anticorpo é uma proteína, não é uma célula. Eu estou vendo aqui uma célula e aqui eu estou vendo uma proteína. O anticorpo é gama-globulina, é uma proteína globular, por isso que globulina, né? E aí o que que ocorre aqui? O anticorpo reconhece essa hemácia. Quando o anticorpo reconhece essa hemácia, o sistema complemento, que é um sistema de proteínas produzidas pelo fígado, algumas delas são líticas, que é isso? Causam lise. Esse complemento se liga aqui, ó, então vai ficar anticorpo, complemento, hemácia, e com isso eu vou ter lise, que aqui no caso a gente chama de hemólise, que é o rompimento da hemácia, e aí ela perde a função. Então, quando a gente tem um rompimento em massa das hemácias sanguíneas, por exemplo, por um medicamento, o paciente vai fazer uma anemia. No caso aqui é uma anemia hemolítica, porque é uma anemia decorrente de um processo de hemólise. Então, lá na bula do medicamento vai estar escrito que a reação adversa dele é uma anemia hemolítica. Esse processo aqui que o medicamento causou, a gente vai estudar, é um tipo de reação de hipersensibilidade que chama hipersensibilidade do tipo 2. Igual a do 1 que a gente falou por alergeno, só que era alergeno, aqui é por medicamento. Todo mundo faz essa reação de hipersensibilidade? Não, ela é uma reação adversa que pode ocorrer em algumas pessoas. Por exemplo, se a minha célula aqui fosse uma plaqueta e eu tiver um medicamento que tem a capacidade de se ligar numa plaqueta no organismo, eu produziria anticorpos antiplaqueta. E aí a gente teria um processo de lise por complemento também. E aí, ao invés de apresentar anemia, o paciente apresentaria uma plaquetopenia, que é uma diminuição do número de plaquetas. E essa diminuição do número de plaquetas, a plaqueta é uma célula que faz coagulação no nosso organismo, né? Então é responsável aí por formação de coágulos, né? De trombos. E aí o que que aconteceria? Esse paciente teria sangramento excessivo. Então, por exemplo, ele poderia ter um sangramento gengival, ele poderia ter um sangramento, uma epistaxe, um sangramento nasal, né? E sangramento em outros pontos do organismo, ocasionado aí por uma queda de plaquetas, podendo levar até uma hemorragia. Classificação dos antígenos. Então, quanto à natureza, eles são classificados em proteicos. Então, eles têm proteínas, polissacarídeos, que são os açúcares, e lipídios. Lembrando, quanto mais proteico, mais imunogênico ele é, maior a capacidade de induzir a produção de anticorpos. Quanto maior o peso molecular, mais imunogênico ele é. Quanto à espécie, existem os xenoantígenos, que são antígenos de espécies diferentes. Então, por exemplo, um transplante de pele de tilápia para o ser humano, no caso de uma queimadura extensa. Então, vai colocar a pele de tilápia. Isso a gente chama de transplante do tipo xenoantigênico, porque veio de uma espécie diferente. Haloantígeno, então um transplante intervivos, né? Ou um transplante intervivos de rim, por exemplo, alguém doando rim para alguém da família, isso aí é a mesma espécie. Ou um transplante que a gente, entre doadores mortos, né, e receptores vivos, é lógico, a gente teria um transplante também da mesma espécie, por exemplo, para fígado.
E autoantígeno, que a gente estudou, que são os antígenos classificados das doenças autoimunes. Quanto à origem, os antígenos podem ser exógenos ou endógenos. Então, o que é isso? Os antígenos chamados de exógenos são aqueles que vão sofrer uma resposta imunológica por meio de fagocitose e vai formar uma vesícula endocítica. Quais os exemplos de exógenos? Exógenos são os processos de resposta imune para bactérias, para fungos e para protozoários. Endógenos são antígenos que entram nas células por fusão. E aí eu tenho um exemplo, a maioria dos antígenos que entram por fusão são vírus. Então, o vírus, para entrar numa célula, ele precisa de um receptor celular. Na molécula do vírus vai ter um ligante, uma molécula de ligação, e na célula humana eu vou ter um receptor celular. Então, isso a gente chama de endógeno. Por exemplo, também a resposta que ocorre às células tumorais, uma parte dela é endógena. A resposta de apoptose, que é a morte celular de células envelhecidas, ela é também chamada de endógena, né? Então, isso tudo é processo exógeno e endógeno, que nós vamos falar no próximo slide. Então, o que ocorre? Depois que um antígeno é reconhecido por um anticorpo ou pelo sistema complemento, que são as principais vias de reconhecimento, o antígeno vai ser processado. Ele vai ser processado onde? Ele vai ser processado dentro da APC. O que é isso dentro da APC? Então, o antígeno é reconhecido, né? Nós temos esse desenho várias vezes no caderno. O antígeno é reconhecido por complemento ou anticorpo. E aí, ele vai ser reconhecido, depois desse processo, ele vai ser apresentado, né? Então, se a gente fosse ver a via para cá, eu veria esse antígeno aqui fora, sendo reconhecido pelo anticorpo ou pelo complemento, ou pelos dois. E aqui eu já estaria vendo dentro da APC, então isso aqui é a célula apresentadora de antígeno, que a gente chamou de APC. E do outro lado vão estar os meus linfócitos, T, né? Então seria uma via que a gente estuda, antígeno reconhecido por anticorpo ou complemento, ou pelos dois juntos, sendo processado pelas APCs e sendo apresentados para os linfócitos T, ou pelo TCD4 ou pelo TCD8. Então vamos entender. Então, vamos ver o desenho da parte superior primeiro, para depois a gente entender o da inferior. Então, o que a gente vê aqui? Ó, um antígeno sendo captado, captação de antígeno. Então, na verdade, esse antígeno aqui, ele está aqui dentro junto com o anticorpo. Ele foi captado por uma APC. Quem são as APCs? As APCs, que são essas células aqui, a de cima é uma, a de baixo é outra. APCs são células apresentadoras de antígeno. Então, quer dizer o quê? Geralmente, ela é uma célula fagocítica, mas também podem ser células teciduais de tecidos, por exemplo, tecidos que estão infectados. E aí essas APCs, a gente tem algumas clássicas, né? Então, nos tecidos, as APCs clássicas são as fagocíticas, os macrófagos e as células dendríticas. Na corrente sanguínea, as APCs são os neutrófilos, são os monócitos, né? E são os linfócitos B. Essas são as principais APCs da corrente sanguínea: monócitos, neutrófilos e linfócitos B, de bola, né? Então, o que acontece? Isso aqui vai ser captado, então eu vou ter aqui o antígeno e o anticorpo, e aqui ele vai estar dentro de uma vesícula. Então, esse exemplo aqui pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, porque o processo de fagocitose é por formação de vesícula endocítica. Quando formou essa vesícula aqui dentro, ó, essa vesícula, aqui eu estou vendo o citoplasma da célula, né? Essa vesícula, para o citoplasma, é como se ela estivesse externa. Então, por isso que a gente classifica isso aqui como antígeno exógeno. Antígenos exógenos, quando estão dentro das células, eles vão ter a capacidade, lá no retículo endoplasmático, de estimular o quê? Estimular com que ocorra aí a produção de uma proteína. Então, aqui tem um gene, que é o gene do MHC de classe 2, ou HLA, eu vou ter um estímulo desse gene, vou ter um processo de transcrição, de tradução e vai formar a proteína. Que proteína que é essa? Eu não tinha o gene do HLA? O gene, quando ele entra em transcrição e tradução, ele forma uma proteína. E aí eu vou ter a proteína do HLA. Então, este antígeno aqui que foi processado, o que é isso processado? Ele estava dentro de uma vesícula fagocítica, os lisossomos vieram, fizeram a digestão desse antígeno
e aí ele foi digerido e ele tem a capacidade de se ligar na molécula do HLA, que está aqui em verde, ó. Então o antígeno se liga e aí isso aí vai ser exteriorizado na membrana da célula. Então eu vou ter o HLA aqui em verde, uma HLA de classe 2, que vai se ligar no linfócito TCD4. Ah, ele poderia ligar no linfócito TCD8? Não, porque não encaixa, tá vendo que é uma reação de encaixe aqui, ó. Aqui é a molécula CD4 que está ligada, e aqui é um receptor que chama receptor TCR, né? Então, receptor do linfócito T, associado à molécula CD4, que tem a capacidade de se ligar no HLA de classe 2. Isso aqui vai desencadear uma resposta imunológica que nós vamos estudar, quando a gente estudar de respostas imunes mediadas pelos linfócitos TCD4. O que ele vai fazer com essa célula, né? Então, isso aqui é um exemplo de antígeno chamado de exógeno, né? Exógeno ao citoplasma, está dentro de uma vesícula, bactérias, protozoários e fungos. Quando a gente vê o desenho de baixo, seria a mesma coisa, só que aqui meu exemplo pode ser, por exemplo, um vírus, uma célula que envelheceu, que precisa morrer. Então, quando a gente olha aqui, ó, está escrito aqui micróbio citosólico, meu exemplo seria vírus. Esse vírus, ele foi reconhecido aqui por quê? Porque ele se fundiu nessa célula, ele não foi fagocitado. O vírus geralmente entra por fusão, então ele precisa de um receptor nessa superfície dessa célula, e aí ele tem um ligante, então ele se liga nesse receptor e aí ele aparece dentro da célula. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, o coronavírus, o ligante dele se chama espícula S, tá lá no envelope do coronavírus. E aí ela se liga aqui, ela se funde num receptor que se chama receptor anjo 2 da célula, lá na célula pulmonar, por exemplo. E aí ele entraria, se fundiria e entraria dentro da célula. Então, aqui a gente vê que o vírus, que ele chamou de micróbio, né? O vírus, ele estaria solto no citoplasma, por isso que ele é um antígeno endógeno. Então, essa classificação de endógeno, ela ocorre para partículas que são soltas no citoplasma, como por exemplo um vírus. Poderia ser também porque essa célula aqui fosse uma hemácia que chegou no tempo dela de 120 dias e ela precisa morrer. Então, as próprias moléculas de dentro da hemácia vão estimular aí um processo de ativação do linfócito TCD8. Então, quando o vírus ele entra dentro da célula, o que vai acontecer? Por fusão, ele está aqui dentro do citoplasma. A tendência desse vírus é chegar até o núcleo para fazer com que o núcleo da célula produza partículas virais, porque vírus precisa da célula humana para poder fazer replicação viral, né? E aí no final ele mata a célula ou ele deixa essa célula viva, mas lesionada. Na resposta imune, esse vírus aqui, ó, ele vai estimular no retículo endoplasmático o gene do HLA de classe 1, que é a mesma coisa que eu falar HLA ou MHC, é a mesma coisa. Então ele estimula esse gene aqui, esse gene vai entrar em transcrição, em tradução e vai produzir uma proteína do HLA, né? Ou MHC, que é a mesma coisa, de classe 1. E aí essa proteína ela tem a capacidade de ligar na partícula desse vírus que foi quebrada no organismo. Então a célula vai exteriorizar o quê? Vai exteriorizar o H de classe 1, HLA de classe 1, ligado aí a essa partícula viral. E esse HLA de classe 1 ou MHC1, ele se encaixa completamente no linfócito TCD8. Então aqui a minha molécula é o CD8 associada ao receptor TCR. Então sempre vírus, células envelhecidas, células transplantadas vão fazer esse mecanismo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, uma célula do hepatócito, do fígado, hepatócito não é uma célula fagocítica, mas ela é considerada uma APC. Por que ela é uma APC? Porque o vírus infecta ela e ela expõe o HLA de classe 1 e os linfócitos vão ver que esse hepatócito tem um vírus dentro. Por quê? Porque ela tem o HLA, né? Quem que não tem esse gene no nosso organismo? Somente as hemácias não possuem HLA. Todas as outras células possuem. Então, todas as outras células têm a capacidade de ser APC, não que sejam fagocíticas. Fagocíticas são neutrófilos sanguíneos, monócitos e linfócitos B, e no tecido os macrófagos e as células dendríticas, né? Os antígenos, eles podem ser T dependentes ou T independentes, né? Então, o que seria isso? Antígenos, a maioria é T dependente. Então, o que é isso? A maioria precisa do linfócito T para produzir anticorpos.
e poucos são T independentes. Então, quando a gente olha aqui, ó, eu vejo antígeno sendo reconhecido pelo linfócito B, que é um APC. O linfócito B entra em expansão clonal, produz vários, diferencia em plasmócito e produz anticorpos. Sempre a primeira classe de anticorpo liberada é a imunoglobulina M, que é um marcador de fase aguda. Quando a gente olha aqui nesse desenho, a gente viu que independe do linfócito T. Por quê? Porque eu não vi linfócito T no meu desenho. O próprio B reconheceu o antígeno, ele aumentou em número, né, na medula óssea e ele diferenciou em plasmócito no sangue e produziu anticorpos IgM. Então, isso aqui é raro de acontecer. Isso aqui geralmente ocorre para antígenos que produzem toxinas, né? Agora, a maioria da resposta de produção de anticorpos é T-dependente. O que seria isso? Para esse linfócito B diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos, aqui teria que vir uma ativação. O que é isso? Uma modulação positiva do linfócito TCD4. Isso. Então, o linfócito TCD4 teria que modular positivamente esse linfócito B para ele produzir anticorpos. Aí, de novo, né, se a gente for pensar no HIV, HIV infecta o linfócito TCD4. Então, eu não vou ter modulação. Consequentemente, o paciente que tem HIV produz pouco anticorpo, tem pouca resposta imunológica, por isso que adoece muito.